Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, lá no finalzinho, nas instruções dos Espíritos, o Espírito Simeão nos traz um ensinamento e um alerta que para todos nós cristãos, né, nos remete a muitas reflexões, e o nosso encontro de hoje, né, à luz da doutrina espírita, refletirá sobre esses ensinamentos que Simeão nos trouxe lá em Bordé, em 1863. Bem-vindos, nós estamos no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É sempre uma grande alegria estarmos aqui nesta casa, né? Que é uma casa cristã, que é uma casa espírita, que é uma casa de paz, de amor e de esperança. Portanto, rogamos aos guias espirituais e mentores da casa que possam estar guiando, né, as nossas reflexões e trazendo essas bênçãos de paz, de amor, de esperança ao coração de cada um de nós, e que essas bênçãos se estendam a todos os nossos entes queridos. Como eu disse, as nossas reflexões de hoje vão ser do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E lá no final, Simeão, nas instruções dos Espíritos, né, ele traz uma mensagem que é do longínquo 1863, lá em Bordeaux, na França, que tem como subtítulo Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão começa dizendo que o cristão não é aquele que se diz, que se decreta cristão, ou que tem a aparência, o lustro, a vitrine de cristão. Não, o cristão ele é reconhecido pelas suas obras. E é importante a gente dizer que os cristãos ser cristão não é um privilégio dos espíritas. Toda aquela religião, doutrina, cultura que tem em Jesus Cristo o seu guia, o seu modelo, o seu referencial, é cristã, né? E essa árvore, né, ela é reconhecida como tal por produzir bons frutos, né? Afinal de contas, é isto que Jesus fez e nos ensinou. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido como uma árvore boa, né? Uma árvore boa, ela é reconhecida por dar bons frutos e frutos condizentes com a sua natureza. E a natureza do cristianismo é proporcionar vida, proporcionar esperança e proporcionar fé. Vejam que Cristo, quando esteve fisicamente entre nós, é isso, né, que Cristo nos trouxe, né? E todos que chegaram até a esta árvore que é o cristianismo, que Simeão diz que abarca boa parte do nosso mundo com seus ramos, com seus frutos, veio em busca de vida, veio em busca de esperança, veio buscar, né, algo sólido para acreditar, para ter fé. E o cristão, ele é reconhecido por acreditar na vida, por gostar de viver, por querer viver, porque sabe que cada novo dia, que cada novo ciclo, que cada nova vida, que cada novo momento é um momento que lhe dá a possibilidade de fazer mais, de fazer melhor, de fazer diferente, de não só reparar erros do passado, mas também construir um futuro de progresso, né? Construir sua felicidade, construir sua paz, construir a sua vida, construir um mundo melhor, né? E é por isso que o cristão, além de acreditar na vida, de gostar de viver, o cristão tem esperança, porque como entendemos que somos parte da criação divina e que Deus, tudo que cria, cria para progredir,
cria para o bem, cria para a felicidade, nós acreditamos que não vai ser diferente conosco, que estamos no topo, né, da criação divina. Se é assim com os animais, se é assim com a natureza, se é assim com a matéria, com tudo que Deus cria, por que não vai ser assim conosco, né? Então, temos esperança mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior provação, de que o futuro sempre será melhor, né? Porque Deus quer, né, que a gente seja feliz, que a gente progrida, que a gente se dê bem, né? E por isso a gente tem fé, né? Mesmo naqueles momentos em que tudo dá errado, em que as coisas estão conturbadas, está tudo nebuloso, o cristão tem fé, né? Porque ele acredita que não há imponderável, que não há injustiça, que não há um barco à deriva, né? Que o nosso mundo, o nosso planeta, mesmo a nossa vida, por mais às vezes difícil, conturbado, imprevisível que esteja, não é um barco à deriva, né? A gente acredita na justiça divina e na bondade divina, mesmo nos momentos difíceis, o cristão acredita que o futuro será bom, que o futuro será feliz, que o futuro será melhor. Claro, né, que essa árvore que tem que dar frutos de vida, de esperança e de fé, né, o próprio Simeão alerta que se um viajor distante, né, que não conhecesse o nosso planeta, viesse aqui e visse essa árvore, né, e viesse nela procurar o alimento e o acolhimento, né, a proteção, ficaria decepcionado, né, porque essa árvore ao longo dos tempos, desde que Jesus plantou ela sempre teve bons frutos. O problema foi quem cuidou a árvore, né, que muitas vezes, né, os jardineiros não foram bons, não fizeram bem a sua tarefa, procuraram trazer a causa para proveito próprio, né? Negligenciaram a causa a ponto, né, de que se um viajor chega hoje e procura o acolhimento diante dessa árvore, não encontra sequer maus frutos, encontra apenas folhas secas. Então, compete a nós cristãos da atualidade recuperar, né? E o cristianismo, ele é amplo, ele tem várias vertentes, né? Mas nós precisamos, né, independente do viés, se é o católico, se é o protestante, se é o evangélico, se é o espírita, se é o espiritualista, independente da vertente que o cristão professe, estude, viva sua fé, não esqueça que o seu guia modelo é Jesus, né? E que nós precisamos, antes de mais nada, colocar na prática, né? Não só por decreto e não só por aparência, Jesus em nossa vida. Claro que não é fácil, né? Nós vivemos num mundo materialista, nós vivemos num mundo competitivo em que as ideias do Cristo, por mais que já se façam 2000 anos que ele esteve entre nós, elas ainda causam, né, estranheza, desconfiança, incompreensão e até mesmo perseguição para os cristãos, né? Se nós olharmos, né, a história do cristianismo, começando por Jesus, Paulo de Tarso, Pedro, os apóstolos, os primeiros discípulos, eles foram perseguidos, eles foram incompreendidos, eles foram violentamente perseguidos e assim vencendo ao longo dos tempos. Claro que conforme a humanidade evolui, as perseguições, né, vão se abrandando. Já não somos tratados com a violência, né, que Cristo foi, que os seus discípulos, que os primeiros cristãos foram. Muitos foram no século seguinte para a fogueira. Aí, né, o Santo Ofício levou tantos, né, tá, mártires como Joana d'Arc, né, tá aí tantos, né, que foram perseguidos, né. Foi assim com Francisco de Assis, que foi incompreendido, que foi perseguido. Foi assim com Bernardo de Clairvaux,
Francisco de Assis, que trouxe a importância da humildade, né? Que ainda é algo que não é natural em nós. Bernardo de Clairvaux, São Bernardo, que ensinou que as consciências elas não devem ser violentadas. Elas não a gente não pode ser convencido pela força, pela espada, e sim pelas palavras, né? E você vê que ainda nos dias de hoje nós muitas vezes recorremos à violência física, hoje em dia mais verbal, né? Violência tecnológica, as perseguições, os cancelamentos, como dizem. A gente prefere não dialogar, não tentar o convencimento pela palavra, e sim por outros métodos que são sim violentos, apesar de não serem físicos, mas são violentos, são psicologicamente violentos, né? Os cristãos reformadores, né? Lutero, Calvino, Melanchthon, Hallstatt, esses caras foram perseguidos, foram incompreendidos, né? E eles foram muito importantes, né? Para reformar o cristianismo e trazer ele até os dias de hoje. Kardec foi perseguido, né? Quem não recorda do Auto de Fé de Barcelona, onde seus livros foram queimados em praça pública, e não só isso, né? Durante a codificação da doutrina Kardec foi incompreendido, Kardec foi perseguido, e assim foram com tantos, né? E nos dias de hoje, ser cristão ainda causa, né, estranheza, ainda causa perseguição, não que nem, né, destes personagens que eu falei, percursores, né, desbravadores desse caminho, né? Graças a eles hoje a gente não tem, apesar de ainda ocorrer pontualmente aqui e ali, a gente não tem essas perseguições violentas fisicamente, mas ainda muita incompreensão, porque é difícil, né, trazer a doutrina do Cristo de cooperação, de colaboração, de respeito, de perdão, de busca do entendimento, da construção mesmo na contrariedade. É difícil trazer isso para o mundo materialista, onde se visa, né, a buscar a qualquer custo a vitória, o sucesso, a exposição, se procura vivenciar com voracidade as sensações que a matéria, né, nos proporciona através dos vícios, das paixões, dos comportamentos muitas vezes inconsequentes, né, a busca pelo poder desenfreado. Tudo isso é contrário, né? E não é por acaso que ainda nos dias de hoje os católicos, protestantes, os evangélicos, os espíritos, os espiritualistas, os seguidores do Cristo, cada um na sua vertente sofre um tipo sim de incompreensão, um tipo sim de perseguição, às vezes até entre os próprios seguidores do Cristo, uns, né, detratam-se aos outros. E a gente ainda não é capaz de construir na diversidade. E quantas vezes nós espíritas somos vistos, né, como feiticeiros, principalmente não só os espíritos, mas todo o ramo espiritualista, né, feito como feiticeiros, como loucos, porque falam que conversam com os espíritos, diz que a gente tem uma visão fantasiosa da vida após a morte, e assim vai, né, uma série, né, que gostamos de sofrer, uma série de rótulos, de carimbos que no fundo são negativos, exatamente para que a cultura materialista, a cultura da lei do mais forte permaneça entre nós. Mas cabe aos cristãos, né, aos que querem verdadeiramente ser cristão, levar essa bandeira que Cristo ergueu pela primeira vez e trouxe o nosso planeta adiante. Mas como nós podemos fazer isso? Acho assim que a gente não pode ter ilusão. Moisés, quando foi empreender a libertação dos hebreus do jugo do povo egípcio, ele se preparou durante muitos anos na Índia, junto aos hindus, que era um povo que tinha o espiritualismo
o contato com o plano espiritual, com os espíritos, com o que transcende a matéria, mais claro, mais intenso. E Moisés se preparou lá e pouco antes de empreender a sua epopeia, porque nós não podemos esquecer que o que Moisés fez foi uma das maiores, né, epopeias da história da humanidade. Ele liderou um povo embrutecido nos sentimentos pelos anos, pelas gerações de escravidão, um povo ignorante, porque os egípcios não deixavam a educação chegar, né, aos hebreus. E ele foi orientado da dificuldade que teria, mas recebeu alguns conselhos. O primeiro deles é que todos que ele encontraria pelo seu caminho sofreriam com o sol escaldante do deserto. O que quiseram dizer para Moisés? Que todos que vêm a esse mundo, né, sofrem as questões do mundo, porque Deus é justo, né? Todos nós que encarnamos, e isso é importante para nós cristãos, para a gente não ter ilusão, né? Nós vamos sofrer as dificuldades que o nosso planeta, ainda um mundo de provas e expiações, ele proporciona. Ele é um mundo imprevisível, ele é um mundo que a gente é testado quase que diariamente, ele é um mundo onde a gente vai sofrer com as intrigas, a gente vai sofrer vai ter fome, vai sentir calor, vai sentir frio, vai sentir sede, vai sentir vontade de ter posse da matéria, vai ter barreiras que vão nos impedir de sermos quem a gente quer ser, vamos sofrer com preconceitos, vamos ter as seduções que a matéria coloca sobre nós, espíritos imperfeitos. Isso todos que vêm a este planeta mais ou menos virtuosos, nessa ou naquela condição social, econômica, de raça, de crédito, vão sofrer. Então a gente não pode ter ilusão. Estaremos sim, não só por sermos cristãos, que teremos um mar de rosa. As dificuldades também vão bater a nossa porta. E temos que nos manter cristãos nesses momentos, né? Ser cristão é ter esperança, né? Mas também as coisas boas do mundo estão acessíveis a nós. Ser cristão não significa ser sofredor, né? Ana de Ângeles ensina que já faz muito tempo que a vida nesse planeta não é mais que nem na Idade Média um rosário de sofrimentos, né? A vida nesse planeta para o cidadão comum, a maior parte dos dias não são dias de dor e sofrimento, são dias que está ali na mão dele a sua tranquilidade, sua paz, a sua felicidade relativa. E nós temos que ter esse entendimento. O cristão também pode usufruir das coisas boas da vida, né? O segundo conselho que Moisés recebeu é que todos temem o desconhecido, né? Todos temem aquilo que não conhecem. E Moisés foi procurar na Índia um conhecimento que o faraó e os sacerdotes que faziam parte ali da cúpula, né, do poder egípcio tinham, mas que a grande maioria das pessoas não tem, que é, né, o intercâmbio com o plano espiritual, a manipulação dos fluidos, a maneira de trabalhar em conjunto com os espíritos superiores. Isso Moisés buscou lá e empreendeu na sua jornada e na sua caminhada. E o que nos falta, né? Muitas vezes nós vamos encontrar no desconhecido, né? Sempre que a gente vai em busca de um novo conhecimento, de uma nova habilidade, de ampliar nossa inteligência, a gente tem que buscar a verdade que a gente não, o conhecimento que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? Quando nós vamos iniciar um relacionamento, né? Nós vamos nos relacionar com pessoas que a gente não conhece, ou vamos aprofundar um relacionamento indo para uma seara, né, de circunstâncias que a gente ainda não havia vivido com aquela pessoa, né? Tanto em família quanto em sociedade, tanto no profissional quanto no particular, né? É assim que é. Então a gente não pode se esconder do desconhecido, né? Mas a gente teme.
E não se faz progresso sem se buscar coisas novas. Mas um conselho muito importante, uma dica muito importante foi dada a Moisés. Porque disseram para ele, enquanto tu estiver trabalhando no bem, trabalhando pelo coletivo, trabalhando pelo que é certo, os espíritos de luz estarão contigo. Conforme tu for colocando teus interesses particulares, a violência, o orgulho, o egoísmo, né, em campo, esses espíritos vão se afastando de ti. E ele conseguiu fazer a façanha que fez, porque mesmo tendo, do ponto de vista material, muito menos poder que o faraó e os sacerdotes egípcios, ele estava escudado pelos espíritos de luz, pelos espíritos superiores, ao ponto que o faraó e os sacerdotes tinham o mesmo conhecimento que ele, sabiam manipular os fluidos tanto quanto ele, mas usavam aquilo no interesse próprio, né? Então eles estavam trabalhando, operando na zona das sombras, não da luz, né? E assim é na nossa vida, né? Quando nós estivermos, tá, operando no bem, né, dentro desta árvore de vida, de esperança e de fé, né, procurando fazer o bem, porque nós nem sempre vamos estar certos, mas com a intenção correta, nós estaremos acompanhados dos espíritos de luz. Conforme nós fomos deixando os nossos interesses particulares, nosso orgulho, vaidade, egoísmo entrar em campo, nós vamos nos afastando e a gente sabe bem que resultado cada um dos caminhos proporciona. E recorrendo aqui a Emmanuel, que diz que nós somos como uma ave, né? Como um pássaro que para voar, para progredir, para alçar voos maiores, ele precisa, né, fazer isso com as suas duas asas. Com uma asa só não se voa longe, né? Emmanuel diz que o espírito ele é um pássaro que precisa das duas asas para voar. E uma dessas asas é a inteligência e a outra asa é a moralidade, é os sentimentos. A inteligência é algo de fora para dentro. Tenta produzir qualquer conhecimento com o que tu tens apenas dentro de si. Não produz nada novo. O conhecimento é algo que a gente sempre busca fora. A gente busca nos livros, a gente busca na escola, a gente busca nos professores, a gente busca no Google hoje em dia, né? Mas falando sério, né? A gente busca nos outros. Não é por acaso que dizem que a melhor escola é a escola da vida, porque é na vida, nos relacionamentos, que muitas vezes a gente entende como as coisas funcionam, mas é fora que a gente busca, é indo de encontro daquilo que a gente não conhece, é indo viver relacionamentos que a gente ainda não viveu, que nós vamos buscar entender as coisas, saber como as coisas funcionam e desenvolver nossa inteligência. Sem interação, sem vida, né? Sem viver a vida, sem viver as experiências, não há evolução. E os sentimentos, diz Emmanuel, é algo que se constrói, se evolui de dentro para fora. Nós não vamos buscar no supermercado, na farmácia ou no outro, pedir emprestado para o outro uma porção de paciência, uma dose de tolerância, uma capacidade de perdoar uma ofensa. Não é por acaso que Joana de Ângeles diz que nós só damos aquilo que a gente tem. O intolerante não dá tolerância, o impaciente não oferta paciência, o violento não consegue construir a paz e assim por diante, né? Nós precisamos transformar os nossos sentimentos a partir de nós. Por isso a doutrina espírita diz que o espírito, encarnado ou não, né, ele precisa se autoanalisar regularmente
de forma séria e sincera para ver o que precisa se modificar. Simeão nos deu este ensinamento, que o verdadeiro cristão, ele não se faz por decreto nem por aparência, ele se faz por ações dele. Então, pelas suas ações, pelas suas conquistas, pelo seu comportamento. Mas ele também fez um alerta. No início da sua mensagem, ele diz: escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Por que isso, né? Imagina se Jesus, Paulo de Tarso, Pedro, os discípulos não tivessem sido ouvidos por ninguém. Imagina se Francisco de Assis não tivesse sido ouvido por ninguém, a mensagem da importância da humildade não tinha chegado até os dias de hoje. Se Bernardo de Clairvaux não tivesse sido escutado, a importância do diálogo, da educação, da sensibilização pela paz não chegaria até nós. Se Lutero e os que fizeram a reforma protestante não tivessem sido escutados, quem sabe não teria tido espaço sequer para surgir o espiritismo, ainda viveríamos a Idade Média e suas perseguições, se Kardec não tivesse sido escutado. E o convite do espiritismo atual é para que se escute mais Kardec, porque Kardec fala de uma versão do espiritismo mais avançada, que fala na área da razão, que fala pela ciência, que fala filosoficamente, que tem pilares religiosos, mas que acima de tudo mostra sem fantasia como é a vida do espírito, como funciona o mecanismo da reencarnação, como funciona a lei de ação e reação, qual é a finalidade da matéria, como se dá o diálogo entre os dois planos, como se dá a comunicação entre encarnados e desencarnados, como é a vida no plano espiritual, como nos encontraremos lá quando para lá retornarmos, de acordo com o que aqui estamos fazendo. Então é um momento, sim, de se estudar o Espiritismo, de se entender o Espiritismo, de se divulgar o Espiritismo e de se viver o Espiritismo, pois o cristão, ele não é só fruto de estudo, ele não é só fruto de palavras, ele não é só fruto de aparências, ele é fruto daquilo que ele faz. Que sejamos felizes no nosso dia a dia, para que as nossas obras façam ser reconhecidos como verdadeiros cristãos. Obrigado, pessoal do Instituto Espírita Terceira Revelação. É sempre muito bom estar aqui. Um beijão a todos. Muita paz, muito amor e muita luz nos nossos caminhos. E até a próxima.